Olha aí, ó, começou a gravar. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Tudo tranquilo, Marcelo, contigo. Como é que vão as coisas? Tudo, tudo certinho. É um domingão aqui, e pra mim aqui são 10 horas da manhã. Aqui já Pra são 6 e você, 5. 6 e 5, né? Tá na Reino Unido por aí. E, Igor, uma coisa que eu sempre peço aos meus convidados aqui para fazer uma introduçãozinha rápida. Quem é você? O que, é que você faz hoje em dia? Bom, sou brasileiro. Moro no Reino Unido já tem 11 anos. Eu vim em 2013. Hoje em dia eu sou gerente na Red Hat, que hoje em dia é uma subsidiária da IBM. Apesar de eu não lidar com ninguém da IBM, eu não sei nem o que eles fazem por lá. A gente ainda se mantém bem separado. O que mais eu faço? Eu gerencio uma equipe pequena de desenvolvedores Java. E o nosso trabalho é especificamente sustentabilidade de um dos nossos produtos de desenvolvimento mais rentáveis. E por aí. Muito, muito legal, cara. E a gente vai voltar nesse tema de gerenciar gente aí, Java e outras coisas a mais, mas vamos voltar no tempo aqui, na máquina do tempo, vamos conversar um pouco sobre o passado. E como é que você se interessou por tecnologia? Como é que computador e essas coisas assim apareceram na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Eu tive muita sorte. Por alguma razão, eu era muito caseiro. E aí, quando eu tinha. Quando eu fiz 7 anos, meu pai me deu um MSX, que é um computador de 8 bits baseado num Z80, da Sharp, inclusive, todo brasileiro. E os computadores da época vinham com manual de desenvolvimento, né? Porque não dava para fazer nada, era uma tela só com um interpretador Basic da Microsoft, por alguma razão. E aí eu comecei a ler e comecei a me interessar por o que eu faço com isso, essa caixa com tecla. E aí eu descobri que tinham jogos, eu juntava um pouquinho de dinheiro de mesada e comprei um cartucho. Em algum momento eu descobri que também tinha fita, então era outro método de armazenagem. Eu comecei a comprar fita, não é online, por catálogo. Existiam algumas revistas sobre computação no Rio de Janeiro e tinha muito desenvolvedor de tudo quanto é tipo. Então, para TK80, TK85, MSX, anunciava nos classificados, então você escrevia uma cartinha, poxa, eu queria dar uma olhada nesse jogo que você está promovendo ou desenvolvendo. Me dá. Nem lembro qual era a moeda na época. Cruzeiro, talvez. Você botava no envelope, a pessoa mandava. Então, com isso, aos poucos, desde os 7, eu ficava mais tempo em casa ainda, tentando fazer acontecer alguma coisa naquele computador. E daí as coisas foram acontecendo. Aí minha mãe começou a trabalhar com PC. Antes disso, perto de casa tinha um curso de computação. Eles foram na nossa escola pública e sortearam um curso. Eu e mais 3 fomos sorteados. Foi uma das poucas vezes na vida que eu ganhei alguma coisa, algum sorteio. Então eu ganhei 10 ou 15 aulas num CP500, que já tinha disquete. Caramba, quantas memórias que você está trazendo aí com MSX e CP500. Eu vou Fita, explorar essas disquete. perguntas aqui. Disquete. Aí, aí o curso incluía Basic, WordStar, eu acho que, eu não sei se eu cheguei a aprender Lotus nesse curso. Nesse meio do caminho, minha mãe teve que mudar de máquina de escrever elétrica para computador, e aí meu pai comprou um PC XT. Só não lembro se era da Inteltec, acho que não. E aí minha mãe começou a fazer curso também, aí como já era DOS, que era uma coisa que eu não conhecia, o professor ia lá em casa, era interessante, não sei por que ele ia lá.
E eu ficava sentado atrás da minha mãe, atrás do professor, só prestando atenção. O cara, não, ok, você agora tem. Abre o MS Word, bota o computador. Aí eu anotando. Eu falava, beleza. Aí, quando tinha uma pausa para ele beber uma água ou alguma coisa, eu ia lá fazer uma pergunta, respondia, falava, então beleza, já sei a resposta disso. Então foram 2 alunos pelo preço de um. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu tinha uns. 11 2 anos a anos, menos eu que agora. acho. É, uns 11, 12 anos. Eu já tinha 11 anos. 12. Quase 12 anos. E aí comecei a desenvolver. Eu falei, pá, beleza, PC XT. Aí eu voltei para os classificados. O que eles têm para PC? Ah, vai ter um outro grupo de pessoas que vendem programas e jogam para PC. Eu falei, beleza. Mesmo que escrevia para um, comprava alguma coisa, eu pedi um catálogo. Muitos deles tinham catálogo impresso, não tinha internet ainda. E aí as coisas foram desenvolvendo. Aí veio o modem, BBS, kit multimídia, jogos com multimídia. Aí minha mãe fez uns 2 upgrades no computador, aí eu desmontava o computador, montava de novo. Ah, o que acontece se eu tirar a placa desse slot e botar nesse? Ah, continua funcionando, mas muda o endereço. Ah, bota no slot de volta. E eu comecei a gastar mais tempo dentro de casa, ainda mais. Aí, sempre que minha mãe não estava trabalhando, eu ia, começava a usar o computador dela, ia, ou aprendi alguma coisa no Word, ou ia jogar alguma coisa. Em algum momento a gente começou a usar o Windows, eu acho. Pô, eu nem lembro de. Como... Não, minha mãe acho que só mudou pro Windows com Windows O Ingo, 95, eu acho. dá uma pausa um minuto, deixa eu voltar lá atrás novamente, Volta lá fazer atrás umas então, perguntas aí, que pergunta. Porque eu posso falar tem sobre. muita coisa, hein? Sim, sim, Eu tem passo o muita dia coisa falando sobre isso, empacotada. fácil. Isso é fantástico, né? Deixa eu desempacotar algumas coisas que você falou Vai aí para lá. a gente explorar um pouco mais. Você começou falando, você mencionou MSX, você mencionou CP500, você mencionou Itautec, que MSX era uma máquina que era fabricada nessa época, e acho que no final de anos 80 ou começo dos anos 90, não me lembro direito muito bem. CP500 era da Prologica, que era uma empresa que fabricava o CP. Tinha vários CP, acho que tem o CP 400, o CP 500 e outros. O CP 500 Tinha. era uma máquina que teve uma certa, como é que assim, um apelo tanto comercial também. Muita gente acabou tendo o CP500. E tinha Itautec, que era uma empresa grande. Nessa época no Brasil tinha reserva de mercado, né? Você não conseguia importar equipamento com facilidade e você estavam tentando incentivar a criação da indústria nacional. Itautec e Prologic eram empresas da indústria nacional nessa época. Isso. Eu Itautec queria. acho que era do Itaú e você tinha Cobra Computadores, que eu acho Isso, que era do Banco isso. do Brasil. Não me lembro de quem era a Cobra, mas era outra bem grande. Tinha uns grandes eventos no Rio Centro e também lá em São Paulo. Tinha Tinha Condex. aquelas feiras enormes, é o Condex do Brasil, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, que você falou do MSX, era baseado no Z80, 8-bit, e explica um pouco para nossa audiência, que nossa audiência aqui não faz a menor ideia do que era um Z80, do que representou isso para a época da microinformática que eu e você vivemos, né? Então dá uma explanaçãozinha rápida aqui. O que era um Z80 e o que é o 8-bit nesse caso? O Z80 era um microprocessador. Eu não lembro direito como ele surgiu, mas eu sei que ele foi a chave para o boom nesse lado, do outro lado do oceano, no Brasil e nos Estados Unidos, de plataforma para computadores. Era um microprocessador, eu acho que com 40 pernas, eu acho. O número de pernas era importante porque permitia você ter mais entradas e saídas. Então você conseguia, por exemplo, ter joystick como um método de entrada. Então você começou a ter, surgiu uma gama de computadores baseados nesse processador. O que mudava entre um e outro era o que você desenvolvia em cima. Então tinha muita liberdade para as empresas criarem plataformas ou padrões baseados num único processador.
Isso era importante porque, na época, os microcomputadores, todos eles eram a sua própria ilha, né? Então você não existia compatibilidade entre eles, de um modo geral. Mas o Z80 fazia ser mais fácil de você pegar um programa, por exemplo, do MSX e levar ele para o TK-85. Você mudava algumas instruções aqui e ali, fazia uma adaptação da parte gráfica, geralmente, mas os comandos você conseguia transportar com uma certa facilidade. Isso foi na época que o PC começou a surgir, mas o PC tem uma história bem diferente e mais comercial. 8 bits era o barramento, né? Você só tinha 8 bits para poder fazer endereçamento de memória, o que te limitava até 640 kilobytes, eu acho. Eu não lembro agora direito. E é como se você falasse da geração de videogames. Você tem o Nintendo 8 bits, Super Nintendo 16, então quanto maior o barramento, mais informação você consegue transmitir dentro e fora do processador. Fora quando você precisa falar com a parte gráfica ou com a parte de som. E dentro quando você precisa transmitir partes da memória dentro do próprio processador. Então você consegue ler mais memória no mesmo tempo que você lia no 8 bits. Então, na teoria 16 bits, você lia 2 vezes mais rápido a mesma quantidade de memória que um processador de 8 bits lia, ou para pensar de outra forma, você lia 2 vezes mais informação comparado com um processador de 8 bits. Hoje em dia, tudo é 64 bits, né? A gente fala, tirando certos processadores portáteis, geralmente da ARM, a maioria é 64 bits, então acho que o endereçamento teórico máximo é 2 terabytes de memória. Eu tenho que voltar a estudar isso. Então hoje em dia você consegue ter computador com 128 GB de memória sem se preocupar. Até a geração anterior, que era 32 bits, o máximo eram 4 GB de memória. Para tudo. Existia uma forma de você conseguir endereçar mais memória do que 4 GB em 32 bits. Acho que foi desenvolvido pela Intel, chamado extensão de endereçamento físico. Eu não sei como é que é a teoria por trás, mas eu acho que tem relação com memória virtual. Mas quando a AMD trouxe o 64 bits para a plataforma de 32 bits da Intel, um novo universo se expandiu e hoje em dia a gente só fala de 64 bits, de um modo geral. Isso é uma coisa sensacional, cara. É uma analogia que eu faço às vezes para as pessoas, é que imagina uma estrada entre duas cidades, né? Se aquela estrada só tem aquela uma via, né? Só tem uma faixa para você passar o carro, você consegue mandar uma certa quantidade de carros de uma cidade para outra, né? Ou trazer de lá para outra. Isso. Mas se você tem 4 pistas, né, em cada faixa da estrada, você consegue mandar 4 carros em paralelo e trazer 4 carros em paralelo. Você tem uma quantidade de carros, ou fazendo analogia com o computador, você tem uma velocidade de transferência, ou a quantidade de transferência de dados entre memória e CPU é muito maior. Né? Então você começa a ter, como chama? Você começa a ter uma performance melhor, você começa a ter uma qualidade maior, que Sim. os programas começam a ficar mais complexos também. Mas você falou outra coisa muito interessante aqui no começo da tua explanação também, além do MSX, da CPU, do 8 bits e tal, que é a coisa nessa época desses computadores de microinformática, hoje em dia a moçada está acostumada, a maioria aqui tem um computador com Windows, ou alguns poucos, muito poucos, tem um Mac ou tem um Linux, né? O cara aperta o botão no computador e aparece o Windows na tela para a grande maioria, né? E naquela época, o que acontecia, você apertava o botão e ligava o computador, aparecia um negocinho piscando na tela que a gente chamava de cursor. E geralmente esse Isso. cursor era o interpretador da linguagem BASIC, que se não me engano ou era isso, ou era o CP/M, que eu acho que o CP500, por exemplo, ele usava o sistema operacional CP/M.
Explica pra gente um pouquinho o que representava abrir o computador e ter acesso a esse Basic, o que você conseguia fazer ali naquele Basic. A melhor analogia que eu tenho hoje é você digitar Python na linha de comando e ver aquele cursor piscando. É praticamente a mesma coisa, é um interpretador de uma linguagem. No Python você vai digitar import OS, por exemplo, aí você vai digitar print os.version, eu acho, para ver a versão do sistema operacional ou do Python, eu não lembro qual dos dois. E era a mesma coisa, só que em a outra linguagem Basic. Então você print imprimir na tela, o Basic era baseado em linha, então ou você escreve um programa sem linhas, então você não consegue, por exemplo, ter recursos como loop, ou goto, que não, eu acho que o Python não tem mais, mas o Java tem, quase ninguém usa. Então era interessante quando você abre o computador e você não sabe o que você vai fazer. Então você não tinha. Se você não soubesse o que você fosse digitar, você não fazia nada. E era por isso que os computadores vinham com manual de desenvolvimento. Tinha o manual do computador e o manual da linguagem. E ele te explicava exatamente, se eu quero mudar a cor de fundo de preto para cinza, como é que eu faço? Você digita esse comando. E se eu quiser mudar agora o cursor dessa cor para aquela cor? Não, você digita esse comando. E se você agora quiser desenhar na tela? Para desenhar na tela, aí você tem uns certos comandos. Aí você começa a aprender, através do manual, o que você pode fazer. E o interpretador do Python, nesse caso, é igual, até onde eu saiba. Então, é a porta de entrada para você começar a desenvolver. Antigamente, os computadores não tinham utilitários, era tudo formato de armazenamento. Né? Então você tinha uma fita, então você carregava o programa da fita. Se tinha um disquete, você carregava um programa do disquete. O computador em si era só um interpretador de comando. Grandes aspas. Mas era um interpretador de alguma linguagem. Eu acho que o primeiro que não era assim foi o Apple II. Mas eu não tinha dinheiro para ter um Apple II e até hoje eu não sei como é que era um Apple II. Mas se eu não me engano, ele era um pouco diferente. E eu lembro eu também não tinha dinheiro para ter um Apple II, mas eu tinha um amigo que tinha um Apple II, acho que o Apple II-C. Alcoologia. E eu acho que você ligava e entrava o interpretador Basic também. E Ah, você podia executar programa em Basic ou alguma coisa do gênero assim, entendeu? Mas ele já era colorido, acho que já tinha uns avançozinhos assim. Não me lembro, faz bastante tempo isso, né? Mas, cara, essas coisas trazem memórias, assim, fantásticas, né? Uma época também que você mencionou revista, você tinha Microsistema, você deve lembrar, tinha a revista Nova Eletrônica, você tinha um monte de robistas também. É uma época que não tinha internet, né? Então você ia na livraria ou ver revista na banca de jornal com as novidades e as coisas de tecnologia, não tinha internet com a quantidade de informação disponível pro pessoal como tem hoje, né? não, Mas eu acho que tinha muita informação. O problema é que era muito difícil você transmitir essa informação. Você tinha que escrever um artigo numa revista brasileira, exato. porque as revistas americanas vinham geralmente traduzidas para português, não era escrita por brasileiros, tipo a Byte ou A Byte era em inglês. a Byte era em inglês, então era PC Magazine Era em que era em inglês. português? Não. Não, ambas eram em inglês. Eu comprava Byte, comprava todas as duas, eram tudo em inglês. Talvez mais recente tenha Não, lançado no Brasil. eu tenho certeza que tinha em português porque eu li as colunas do Dvorak em português. Sério? Sério? Deve ter sido depois, porque eu lembro Pode de ter sido. comprar no Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, tinha as bancas, Aham. era em tudo em inglês. Tinha Dr. Dobbs, que era uma outra revista fantástica de programação também, que era sensacional. Mas você tem razão, que eu lembro de. Mas isso passou um tempo, entendeu? Eu acho que Passou, depois de isso um deve ser tempo. 90 e alguma coisa. Eu acho Eu que tô no falando começo aqui sim era importado. né? E eu tô falando finalzinho da década de 80. Acho que talvez eu lembro de chegar a ver no Brasil
PC Magazine em português. Eu acho que eles estabeleceram Business. A Byte eu não lembro não, mas a PC Magazine eu lembro, sim. Eu acho que eles começaram a traduzir e viram que tinha a coisa crescendo no Brasil. Eles Sim. viram que tinha um mercado consumidor que interessava o desenvolvimento daquele produto, né? Mas voltando um pouquinho lá à Diga. história do professor da sua mãe, você fazendo uma perguntinha ali do lado e esperando que ela tomar um café, uma água e perguntando outra coisa. Como é que você falou que nessa época você estava estudando na escola pública no Brasil, tô correto? Correto. Como é que foi a tua evolução, né? Você estava na escola pública, como é que você chegou no teu primeiro emprego relacionado à tecnologia? Muitos anos depois. É, eu não passei em faculdade. Eu estudei entre colégio público e colégio particular, e entrando e saindo. O segundo grau todo foi particular. Não, a primeira série do segundo grau foi no Instituto Mauá, Marechal Hermes. Tentei fazer eletrônica, mas não tinha professor. Foi decepcionante. Daí voltei para a escola particular e aí eu passei em faculdade particular. Eu Meu pai conhecia alguém, tinha um conhecido que conhecia alguém na Universidade Veiga de Almeida que podia me dar uma vaga no laboratório de informática para eu ter desconto na mensalidade. Então, esse foi o meu primeiro emprego, estagiário do laboratório da faculdade. Eu começava às 5, eu estudava de manhã, de 7 a 1 da tarde, meio-dia, e tinha que trabalhar no laboratório de 5 da tarde à meia-noite. Por alguma razão, o laboratório funcionava até meia-noite e o pessoal era caxias com isso. Isso era lá na Tijuca. Então, foi como eu comecei a trabalhar de verdade com informática. Então, era um monitor do laboratório. Então, você tinha que ter acesso ao servidor de arquivos, que era Novell. Você tinha que limpar as filas de impressão ou fazer impressão para os alunos, se alguém tivesse com alguma dificuldade. Verificar se a rede estava funcionando, se a internet funcionava. Porque muitos alunos do laboratório, por exemplo, faziam rede neural como projeto final. Então, eles tinham que reservar os computadores, então tinha uma sala especial para reserva. Tinha 8 computadores, eu acho, ou 10, com Windows 3.11, eu acho. E isso é importante porque o laboratório normal não tinha Windows 3.11, era 3.10, eu acho. Ou era 3.11? Não, era tudo 3.11. A diferença é que no outro laboratório eram computadores mais recentes. Eram 486. E no outro laboratório era tudo 386. Então, para o pessoal que fazia rede neural, fazia toda a diferença. Nesse laboratório, eu conheci outros monitores, que já eram pessoas que, por exemplo, trabalhavam fora da faculdade. Estavam terminando a faculdade, eles saíram de monitoria e faziam monitoria 2, 3 vezes por semana para ter desconto na mensalidade também. E de lá eu consegui um estágio fora. Meu estágio acabou no laboratório, foi 1 ano, e eu consegui um estágio fora. Um dos monitores me chamou. Foi aí que eu abria mais os meus horizontes, porque esse monitor, ele tinha sido promovido para gerente do departamento de tecnologia de informática. Então era ele. Então ele desenvolvia um sistema próprio que a empresa usava, e ele não gostava do resto. Aí ele falou assim: não, você toma conta do resto, eu fico aqui programando e eu te peço ajuda para programar de vez em quando. Então como nessa empresa onde eu trabalhava, eles eram parceiros da Microsoft.
e eles tinham uma sala de treinamento. Então eu tinha acesso a todo o material de treinamento da Microsoft. O que foi muito bom, porque eu tinha que fazer. Eu era gerenciador de banco de dados, gerenciador de rede, o cara do suporte, gerenciador de e-mail. E eu comecei a aprender, então, o que era um banco de dados. Isso antes de eu ter aula de banco de dados na faculdade. Né? Eu falei, o que é um banco de dados? Um banco de dados serve para armazenar dados. Tá, eu falei, e como é que o que você está fazendo, que é escrever esse programa, funciona? Não, por exemplo, você vai gerar nota fiscal? Aí você vai lá no banco de dados, caça as informações que você precisa para montar a nota fiscal. Eu falei, tá bom. E o que é e-mail? Porque eu conhecia e-mail de BBS, trocar mensagem ou no laboratório, que eram mensagens internas, no sistema de mensagem da Novell. E ele falou, não, pega esse manual aqui e vai ler. Então, ele não me ensinava muita coisa, mas eu tinha muito acesso à informação. Então, era tipo, eu passava o dia sentado, lendo, resolvendo problemas de impressora, um teclado que não acentua, um mouse que está com problema. Esse foi o começo da minha carreira como profissional de informática no Brasil. E você teve acesso a um monte de informação, como você disse, apesar que a pessoa não estava te ensinando, mas você estava tudo ali, você foi testando, foi aprendendo e foi evoluindo. E como é que foi a partir, a coisa sair daí e você ir pro próximo? Como é que eu consegui o próximo emprego? Eu acho que eu mandei um currículo para uma vaga. Não, um amigo meu que também era monitor, era um outro monitor da faculdade, ele tinha arrumado emprego numa consultoria chamada Ernst Young. Na época, devido a umas regras americanas, a Ernst Young era uma empresa de auditoria que tinha consultoria também. Teve algum problema nos Estados Unidos que é relevante para a conversa, e todas as empresas grandes de auditoria, eram 4 ou 5, separaram a parte de consultoria e auditoria. Então, no Brasil, eles alugaram um andar novo só para o pessoal de consultoria. E aí, meu amigo me chamou e falou assim: tem essa vaga aqui, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa que você faz, vai ganhar mais. Eu falei, beleza, o que eu preciso fazer? Não, tem que tomar conta da rede e dar suporte para o pessoal que vem aqui. Então tá bom, isso eu sei fazer. Então, foi a primeira vez que eu instalei um servidor. Eu desembalei um servidor da caixa, botei numa mesa, liguei e instalei um sistema operacional que não era Windows, é importante dizer. Era Novell 411. Aí eu passei finais de semana trabalhando, porque o pessoal fazia a obra, terminava a obra numa parte do andar, eu ia lá, instalava uma impressora, por exemplo, ou verificava que se a rede estava funcionando, testava todos os pontos de rede, acompanhava o pessoal do cabeamento testando o rack com os servidores e roteador e tudo mais. E aí isso foi janeiro de 2000. Nessa época já existia internet, não era incomum, mas não era rápido. E não tinha muita coisa, você não tinha Wikipedia, por exemplo, ou YouTube. Então, voltamos ao mesmo problema. Tem muita informação no mundo que muita gente quer transmitir, mas é muito difícil você ainda achar essa informação. Ainda mais no Brasil, porque não tinha nada em português. A internet ainda era uma coisa muito de elite. Então, ou você trabalhava, ou você conhecia alguém que tinha acesso a uma BBS, que algum dia descobriu que tem acesso à internet, e aí você ia descobrindo como é que você fazia para pagar, Exatamente. quais eram os números de telefone, quem você podia ligar ou escrever uma carta para pedir acesso. Então era muito assim, você tem que estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas. E quando você começava a trabalhar nessa época, as empresas estavam começando a implementar a internet.
E era tudo em inglês, você não tinha recurso. E essa empresa tinha muito estrangeiro, então eu comecei a eu já falava, eu já na escola eu já aprendi inglês, não muito bem. Minha mãe viu que era importante porque eu estava tentando entender as coisas e não conseguia. Então ela pagou um curso para mim de inglês chamado Brasas. Eu fiquei uns 3 anos, eu acho. Aprendi o básico. Depois eu fui fazer um curso com um professor particular que morava perto de casa. Eu não sei de onde ele veio. Quem surgiu, quem recomendou. E aí eu fiquei com ele mais 1 ano e meio, 2, eu acho. Mas também eu nunca. Era sempre muito básico, né? Porque o professor em si, por exemplo, o curso de inglês te dá a base. Mas é chato. Porque é que nem aprender português na escola. Vai te ensinar gramática, vai te ensinar formar frase, vai te ensinar vocabulário. Mas é super chato. Mas minha mãe me obrigava a ir. Eu falei, beleza, então eu vou. Meu pai também falava assim, tô pagando, você tem que ir. Vai ser bom para você. Ai, cacete. Então tá bom. E o professor particular já era mais aula prática. Então, por exemplo, ele tinha um VHS, que também não era uma coisa super comum em curso, por exemplo. Eu acho que a cultura inglesa tinha. A cultura inglesa era Eu patrocinada não sei pelo se o povo de hoje sabe mais o que é VHS, não, Igor. VHS ou DVD de fitinha. É a mesma coisa. É, então, esse professor fala assim: não, você tem que aprender a, por exemplo, atender um telefone. Atender um telefone, por mais que seja uma coisa simples em português, atender telefone em inglês, de um idioma que você não conhece, com uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida, é extremamente difícil. Mas ele me ensinou uma coisa que eu carrego até hoje: anota. Sempre tem um caderno com ou lápis e papel perto de você, do lado do telefone, que o dia que alguém te ligar, anota tudo que a pessoa está falando. Mesmo que seja para falar assim, não entendi, você pode repetir? Aí eu aprendi que. Aí foi aí que eu aprendi que falar no telefone é difícil. Mas eu comecei a aprender o prático. Como é que você pede um hambúrguer no restaurante? Como é que você escreve uma carta? Eu era muito ruim de escrever, inclusive em português, eu odiava a redação. A primeira vez que eu tive que escrever alguma coisa foi escrever um e-mail para pedir um aumento do meu vale transporte. Eu passei 2 dias para escrever um e-mail de 2 linhas, porque a gente não faz redação comercial. Anos depois eu descobri que existe o curso de secretariado que ensina a fazer isso. Então sentei na frente do computador e falei, beleza, como é que eu peço um aumento no meu vale transporte? Agora pensa fazer isso em inglês, pior ainda. Mas esse segundo emprego foi muito bom, porque eu comecei a lidar com pessoas de outras culturas e entender como é que elas falam inglês, né? Só ali sentado, o andar eram várias mesas, não tinha cubículo, então eram várias mesas tudo aberto. Então às vezes eu sentava lá e via os estrangeiros conversando e ficava prestando atenção. Aí eu anotava algumas coisas, tinha dúvida. Então, beleza. Como eu já tinha internet no emprego, eu podia procurar um dicionário e falar, o que quer dizer essa palavra? Então, nessa hora, eu vi que meus pais estavam certos que eu tinha que fazer inglês. Mas é tudo muito. O jeito que eu aprendi foi tudo muito tradicional. Um curso de inglês, um professor de inglês. Alguém que você possa perguntar e a pessoa te corrigir, por exemplo, ou te tirar uma dúvida. E com material estruturado, né? Livrinho, bonitinho, de. É assim que você forma uma frase, é assim que você faz uma pergunta. É, Como tudo na vida, prática também, né? Que você. Eu também fiz curso na época que eu era criança,
adolescente, adulto jovem, fiz 7 anos de curso de inglês e você tem que praticar. E uma coisa que eu fazia muito naquela época, eu escrevia muita carta, né? Coisa que eu acho que ninguém hoje nem sabe o que é uma carta, né? Eu tinha, existia um serviço internacional que você pagava sei lá, na época, sei lá, Um dinheiro. nem lembro, uma quantia pequena, e eles te mandavam uma lista de 20 nomes de pessoas pelo mundo para você mandar carta. Era um clube, entendeu? Um clube internacional. Aí eu começava a mandar carta. E teve uma época que eu tinha 17 pessoas me escrevendo carta o tempo todo. O correio, o carteiro lá em casa entregar carta todo santo dia. E aquilo me fascinava, entendeu? Porque não só me fascinava ver vidas de outros lugares, fotos de outros lugares, mas as pessoas escrevendo sobre suas vidas, entendeu? E aquilo me ajudou tremendamente a praticar, a escrever mais. E isso foi bastante importante para o idioma. E eu cheguei ao ponto que o meu primeiro emprego como programador, eu fui entrevistado em inglês. Me Olha só. indicaram, o dono da empresa era um americano. E eu cheguei lá, ele entrevistou em inglês. E, tipo, vamos ver se você sabe falar inglês mesmo ou não, entendeu? Eu passei, peguei o emprego, entendeu? Foi o começo da minha vida profissional e já são aí 38 anos que isso se foi, entendeu? Sempre tem um Mas isso é começo, né? bacana. Total. E isso que você descreveu aqui também, não só de você ter o teu curso, mas também de você ouvir os estrangeiros falando e você com certeza começou a praticar um pouquinho com eles, alguma coisa, alguma interação assim, né? Isso certamente teve um papel, um impacto enorme na sua vida, que me leva à próxima pergunta, né? Que você falou pra gente que hoje, perdão, você está na Red Hat, Isso. e eu ia te perguntar, eu estimo que a tua vida profissional evoluiu também. Acho que uma hora você começou também a trabalhar um pouco com desenvolvimento e tal. Mas o que pintou primeiro na tua vida? Pintou a Red Hat no Brasil ou pintou uma saída do Brasil? Como é que foi essa evolução na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. Foi interessante. Eu trabalhava para uma empresa americana na época. O melhor emprego que eu já tive, sem comparação com nenhum outro. Muito confortável. Mas eu queria sair do Brasil. Porque como eu não tenho faculdade, na época... Isso tudo é contexto, né? Na época, 2009, 2010, muitas das pessoas que eu conhecia que trabalhavam, eles falavam assim, pô, cara, eu não consegui passar a entrevista porque tinha que ter MBA. Eu falei, pô, como assim você tem que ter MBA? Você não tem faculdade? Mas, pô, tá tão competitivo que você tem que ter alguma coisa mais do que faculdade, que só faculdade já não tá dando certo. Eu falei, caramba, mas, pô, você fez PUC, não fez? Não, fiz PUC, mas tem a opção de gente trabalhando, cara. Tem que ter um diferencial. Eu falei, pô, não tenho faculdade, o que eu faço? E essa empresa que eu trabalhava era muito clara comigo. Eu falei assim, cara, se você vier para, desculpa, você trabalha para cá, você sabe o que você está fazendo. A gente não acha que faculdade é essencial. Eu falei, beleza, e se eu quiser sair daqui? Aí falou, não, visto para os Estados Unidos já é conversa diferente. Na época, o único visto de trabalho que tinha, você tinha que ter faculdade, você passava por um processo de imigração que era extremamente complicado. Tem algumas vagas por ano que os Estados Unidos abrem, e a empresa tem que provar que estava procurando profissionais locais, não achou ninguém. Então teu currículo tem que ser assim, lindo. Você tem que saber coisas extremamente específicas. Você tem que ter faculdade. Na época você tinha que ter faculdade, não tinha equivalência. Eu não sei se isso mudou hoje. Porque alguns países da Europa pedem equivalência. Fala assim, você tem faculdade ou conhecimento técnico igual à faculdade. Ou equivalente a uma faculdade. Eu tinha, mas não contava nos Estados Unidos. Eu falei, beleza. O que eu vou fazer da vida? Porque no Brasil, se eu um dia for demitido, eu não tenho para onde correr aqui no Brasil. Eu tenho uma vida muito difícil. A gente está falando de uma época que não se falava em ganhar em dólar, ou desenvolver para fora para ganhar dólar. Eu era a única pessoa, junto com essa empresa com quem eu trabalhava, com as outras pessoas que eu trabalhava, que faziam serviço para fora. Então era tudo muito complicado e você não tinha muita referência. A real é essa. Então eu não podia contar com aquilo. E como eu não conhecia mais ninguém que vivia essa vida de trabalhar para fora e receber em dólar,
eu fiquei meio perdido. Eu pensei, eu vou sair porque eu acho que vai ser uma melhor para mim. Como eu tenho cidadania europeia, falei para minha esposa, bom, o que a gente vai fazer? Ela falou, eu vou tentar vir para o Canadá, porque eu sei que o Canadá também não precisa, mas é um esquema de pontuação. Ela pontua melhor do que eu, ela trabalhava para uma empresa que tinha vaga no Canadá. Falei, beleza, você vê no Canadá, vê transferência e eu vou mandar currículo para umas vagas aí na Europa e ver o que sai. Comecei a fazer umas entrevistas. Falei, beleza. Fiz uma entrevista para a IBM na República Tcheca. Não gostei da oferta. Eu falei, beleza. Mas me deu a noção do quanto que uma pessoa que faz o que eu faço, que eu era administrador de sistemas na época, sênior, o que eu faço na República Tcheca, paga quanto? Paga tanto. Falei, beleza, vou anotar. E a IBM, por alguma razão, o pessoal foi muito tranquilo comigo. Eles me deram um pacote. Não sei se eu ainda tenho esse e-mail. Com várias. Como é viver na República Tcheca? Como é trabalhar para a IBM na República Tcheca? E eu fui ler. Falei, legal. De repente é uma vida tranquila, mas não sei se eu estou preparado para viver num país que eu não conheço o idioma. A mesma coisa para minha esposa, que ela é fluente, professora de inglês. Então a gente estava muito inseguro. Eu fiz entrevista para mais umas empresas, fiz entrevista para uma empresa na Holanda. Mesmo problema. Eu acho que a gente de repente até ganha bem, mas como é que se reposiciona num país que o idioma central não é inglês? A gente não sabe. Agora eu vou ter que voltar um pouco. Em 2008, quando teve a crise financeira, a empresa para a qual eu trabalhava demitiu quase todo mundo. Era um escritório com 10 desenvolvedores e eu, mais um pessoal fazendo administrativo. Ficou eu e um desenvolvedor, que trabalhava com qualidade, e o resto todo mundo foi demitido. Beleza. Mas eu vi que os meus colegas desenvolvedores, que eram todos desenvolvedores Java na época, se reposicionaram muito rápido. Muito rápido. Assim, teve gente que não ficou desempregado 2 semanas. Beleza, de repente é uma boa eu aprender alguma coisa sobre desenvolvimento. Porque na hora eu pensei assim, quando você é administrador de sistemas, ninguém te valoriza. Porque o teu trabalho é fazer funcionar. Se está tudo funcionando, Só quando não funciona que valoriza. Pois é, então se está tudo funcionando, como é que você pede aumento? Quando você chega e fala assim, não, pô, eu quero aumento. Está tudo funcionando, não tem por que ter aumento. E eu pensei, eu acho que vai ser importante eu saber programação profissional numa linguagem que é requisitada. E o tipo, porque existe uma frase em inglês que se chama assim, Jack of all trades, Master of none, que significa você é super genérico, mas você não domina nada com um certo nível de profundidade. E minha carreira sempre foi muito variada. Eu trabalhei como pós-venda, por exemplo, de equipamentos técnicos. Trabalhei como consultor, trabalhei como pré-venda de também produtos técnicos, trabalhei como suporte, trabalhei como administrador de rede. Então sempre soube uma gama de coisas, nunca muito a fundo. Muito a fundo até certo ponto. Então eu falei, se eu aprender, e eu sempre desenvolvi coisa pequena como administrador, automatizar alguma coisa aqui, escrever um script ali para facilitar a minha vida, mas nunca fui a fundo. E aí meu pensamento na hora foi, é mais uma ferramenta que eu coloco no meu cinto e se aparecer oportunidade eu posso mudar para alguma coisa relacionada ao desenvolvimento em Java. Então um dos desenvolvedores era professor de Java, comecei a aprender com ele. E aí eu ainda estava trabalhando nessa empresa americana e aí eu comecei a usar essa experiência em Java para me comunicar com os desenvolvedores da empresa. E aí eu comecei a conhecer o sistema da empresa. Eu falei, beleza. Isso é importante, porque eu comecei a... Foi daí que eu fui para a carreira
administrador de sistema sênior, porque eu conseguia trazer um diferencial para qualquer conversa que a gente tinha em relação à rede e à infraestrutura da empresa. Isso é importante, porque quando eu decidi sair do Brasil, eu falei assim, bom, não existe DevOps. Isso, ninguém sabia o que era isso. Não existia cultura. Assim, a gente automatizava as coisas na barra, com ferramenta de vendedor. Quando eu digo vendedor, é empresas que fornecem equipamentos que têm alguma solução de infraestrutura automatizada. Então eu falei, beleza, eu tenho essa informação de Java, essa informação de administrador de sistemas, vou começar a procurar vaga na Europa nesses dois lados. Das duas, uma, eu viro um administrador sênior em algum lugar, ou eu viro um desenvolvedor júnior em algum lugar. Então isso ficou na cabeça. Eu falei, beleza, eu saí mandando currículo. Um dia alguém me falou assim, pô, sabia que a Red Hat contrata no LinkedIn? Eu falei, não sabia não. No Brasil, o LinkedIn, na época, não servia de nada. Era uma rede social. Parece que não existiam pessoas de RH usando o LinkedIn. Então ninguém ia falar com você no LinkedIn. Falava, pô, tô com uma falta de emprego. Isso tudo é muito recente. Então meu LinkedIn sempre esteve lá parado, sem usar, não sabia para que servia. Entrei no LinkedIn e falei, beleza, o que tem na Red Hat de vaga? Comecei a procurar e falei assim, não, tem uma vaga de suporte na Inglaterra. O que é suporte? Ah, você precisa saber Java, precisa saber alguns frameworks de Java e como funciona. Eu falei, nunca trabalhei com Java, mas eu sei essas coisas. Eu já estou há 2 anos mais ou menos aprendendo, eu posso falar que eu tenho 2 anos de experiência. Vai que cola. Colou. Me ligaram. Falaram, pô, eu vi que você mandou currículo para vaga e tal. Eu falei, mandei. Você quer fazer uma entrevista? Ah, faço. Beleza. Eu fiz a entrevista com o gerente da vaga. A vaga falou, não, isso tudo via Skype sem vídeo. Olha o nível de... Foi muito tosco. Eu falei, beleza, Skype sem vídeo. Tranquilo. Desculpa, Skype não, me ligavam no celular. Skype foram só 2 conversas que eu tive no Skype. Falei, beleza. Isso no Brasil, né? Nunca vi ninguém do outro lado. Não sabia nem E quem eram tudo as em inglês, pessoas. né? Tudo em inglês. Foi pior, porque foi inglês com sotaque do leste europeu, que eu não tinha muita experiência, que era o pessoal da República Tcheca. Aí depois foi com 2 pessoas do Reino Unido, que tem um sotaque que eu não conhecia. Foi muito difícil, porque o sotaque do Reino... O Reino Unido parece um país pequeno, mas 2 cidades a 20 quilômetros de distância têm sotaques diferentes. É uma coisa muito louca. E eu fiz a entrevista técnica. Aí falaram, tinham 2 pessoas, uma praticamente não falava, a outra falava quase tudo. Eu falei assim, não, eu gostei de você tem uma atitude legal, vou te mandar uma prova. Beleza, faço a prova. Fiz a prova, porção de perguntas que eu não sabia. Eu falei, não sei, mas eu procurei no Google e parece que essa é a resposta. Essa que eu sei, quer dizer isso, assim, assado, cozido, sopado, e pediram um programinha, tipo, faça uma calculadora com qualquer tecnologia que você conheça usando Java, qualquer framework. Fiz alguma coisa. Ah, legal, a gente gostou, vai te passar para o gerente. Passar para o gerente, outro gerente. Fiz entrevista e falei assim, tá, a gente quer te contratar, mas essa vaga no Reino Unido fechou. Só pode te contratar na República Tcheca. Aí eu lembrei daquele livrinho que a IBM me mandou uns anos anteriores. Falei, não, quero não. Ah, então tá bom. Um abraço, um abraço. Passaram-se alguns meses, eu estava nos Estados Unidos fazendo um treinamento. Alguém me liga de madrugada. Não, então, oi Ingo, aqui é o fulano. Eu falei, fala fulano. Se a gente abrir a vaga no Reino Unido, você vem?
Vou. Se você pagar tanto, eu vou. Tá bom. Quando que. Tá, vou conversar com o pessoal aqui e te falo. Então tá bom. 2 semanas depois, tinha voltado pro Brasil. Não, então, a gerente quer falar com você sobre essa vaga. Tá. De novo, nunca vi ninguém. Eu passei 3 meses nessa história, nunca vi ninguém. Não consegui nem falar a maioria dos nomes. Porque os nomes da República Tcheca são nomes com certas características que eu nunca tinha visto na vida. Falei, beleza. Lá vou eu em inglês de novo pelo telefone. Não, então, você tem que me dar certeza que você vai aceitar a vaga se a gente abrir. Eu falei, não, tá. Você vai me pagar tanto? Vou. Tá bom. Manda o contrato aí, a gente vê. Assina e vai embora, né? Ah, praticamente foi exatamente isso. Eu assinei o contrato 12 de dezembro para começar 1º de fevereiro, sexta-feira. Eu não sabia que empresa contrata sexta-feira, né? É uma coisa muito nova para mim. Mas e aí eu fui para Red Hat Reino Unido direto, não fiz entrevista no Brasil. Eu não sabia nem o que a Red Hat fazia no Brasil. Depois eu fui descobrir que tem praticamente tudo, inclusive desenvolvimento. Tem quantidade absurda de desenvolvedores brasileiros no Brasil trabalhando para a Red Hat. Todos remotos, que eu saiba. E por alguma razão, uma porção de gente no Rio Grande do Sul. Eu não sei explicar o porquê. Tem alguns que eu já entrevistei aqui, inclusive o Felipe Borges. Se bem que o Já. Felipe Borges tá na República Tcheca, né? Ele é gaúcho. Mas tá lá na República Tcheca. Tem vários amigos meus que trabalham lá também. E uma empresa de muita gente bacana, muita gente competente também, muito, É. muito legal. E Porque a República quantos Tcheca anos é um tem país muito legal. a República Tcheca é fantástica. Praga, já estive em Praga, lugares fantásticos. Eles têm uma presença grande em Brno, né? Que é BRNO, que é a É. cidade ao lado lá de Praga. É a E quanto tempo segunda tem maior que cidade. você Desculpa. Quanto tempo tem que você foi aí para Inglaterra? 11 anos. Quantos anos? 11 anos, já. E você ia falar que Breno é a segunda maior cidade da República Da Tcheca? República Tcheca e tem uma presença de empresas de tecnologia fortíssima. Tem uma faculdade de informática que é top de linha. E fica perto de Viena. Viena são 2 horas, então se você quiser conhecer a De trem. Áustria é fácil. Ou você está 3 horas de Praga, que também é uma cidade belíssima. É. Eu passei lá exatamente de trem, indo para Viena. Foi por aqui assim que eu conheci Breno. Eu olhei a estação de trem, esse Breno, fui Foi. embora. Foi embora. Mas, cara, é fantástico. Já são 11 anos aí na Inglaterra, né? E como é que foi? Você chegou aí, foi trabalhar? Como é que foi essa chegada num país novo? Eu assumo que foi com a família, com a esposa. E como é que foi essa chegada, essa adaptação inicial por aí? É interessante, né? Eu saí do Rio, uma cidade com 10 milhões de pessoas. Fui morar numa cidade com 50 mil pessoas. Então tem uma mudança de perspectiva muito forte. Mas foi muito tranquilo, porque na época a Red Hat e as pessoas com quem eu trabalhava me deram muito suporte. Foi fácil. Por exemplo, quando você chega, você tem que ter uma conta em banco para você poder alugar uma casa. Então a Red Hat facilitou a abertura da conta em banco para eu poder conseguir alugar alguma coisa. Minha esposa só foi um ano depois, porque a gente tem que fechar as coisas no Brasil. Isso foi um processo demorado para a gente. E eu passei um ano me estabelecendo. Então eu morava perto do escritório, eu ia para o escritório todo dia a pé ou de bicicleta. E eu fui conhecendo os vizinhos, fui formando uns laços com meus colegas de trabalho. E eles foram me explicando: aqui você pode ter empresas de luz diferentes. Eu falei, então tá bom. Aí você aprende a procurar empresa de luz mais barata. Você aprende a andar de ônibus, que é diferente. Porque aqui, quando você está fora de Londres, você paga por distância. Então você tem que falar para onde você está indo. Então você tem que saber o nome do ponto de ônibus para poder pagar. E aí o Google ajuda pra caramba. E a vida é muito diferente, porque é tudo muito
Você sair de uma cidade de 10 milhões para uma cidade de 50 mil é tudo muito devagar. Não tem gente na rua, as casas não têm muro, não tem portão. Eu passei mais de um mês dormindo mal, porque minha casa não tinha muro. Eu tinha um portão de madeira vagabundo que dava para o jardim. Eu achava que. E as portas são de vinil, de PVC, porque você tem que ter isolamento térmico. Então não pode ser porta de metal, que é frio. E não dá para consertar, se der problema, então a porta é de PVC. E tinha uma se você olhasse a casa por fora, a janela parecia que tinha uma grade. Mas não era, era um adesivo para imitar grade, de enfeite. Então, saindo do Rio, a minha preocupação é: alguém vai entrar nessa casa a qualquer momento, porra, vai me roubar tudo que eu tenho dentro, porque não é possível. Zero segurança. Deixava Então, a porta aberta e ninguém entrava. aconteceu uma vez, eu esqueci a porta, eu achei que eu tinha batido a porta, minha esposa e eu saímos para o trabalho, a porta ficou aberta o dia todo, meu MacBook que estava na sala continuou lá, minha televisão estava lá, e eu não entendi o que aconteceu. Eu falei, não é possível que ninguém roubou nada. Rodei a casa Terrível. 3 vezes, falei, cara, ninguém entrou na casa, não é possível. A É, casa cara. tem porta do lado, que é uma coisa que eu nunca vi na vida, a porta na frente da casa. Então, se você é uma pessoa curiosa, o processo de adaptação é sensacional. Porque você vai começar a ver as particularidades do lugar e pensar assim, pô, existe uma forma diferente de se viver. E isso é o charme de você mudar para fora. Você vê que tudo que você conhece e viveu não existe no país para onde você está indo. Exatamente. Meus colegas de trabalho falam que eu tenho síndrome pós-traumática. Porque toda vez que eu ia para casa, eu olhava para a rua para saber se tinha alguém estranho na rua, um carro que eu não reconhecia. Eu sempre olhava para, se eu visse alguém na rua, estava na mesma calçada que eu, e eu não reconhecesse, eu não entrava em casa, eu passava pela pessoa, eu me escondia atrás do carro, olhava para onde a pessoa estava indo, aí Isso mesmo aí, voltava né? aqui, Caramba. É. porque eu venho do Rio, né? A Sei grade é como é que é. grade, eu morava em É. prédio. Se tem uma pessoa estranha no prédio que você não reconhece, você já acha que tem alguma coisa errada, e você carrega isso. Não tem jeito. É Mas, terrível. depois do tempo, você melhora e relaxa. Hoje em dia eu É. moro numa outra E casa sem muro e tá tranquilo. já se acostumou a deixar a porta aberta já. Já, tá tranquilo. E como é que foi a tua evolução na profissional de você chegou aí e foi trabalhar? Como é que você chegou à tua posição de gerência que você está hoje? Foi engraçado, como eu comecei no suporte, aí eu descobri que eu não sabia nada. E foi a primeira vez, trabalhando na Red Hat, foi a primeira vez na minha carreira que eu conheci pessoas que são absolutamente apaixonados pelo que fazem e têm um nível de conhecimento que é ridículo. No Brasil eu estava nivelado com todo mundo, trabalhando para uma empresa americana. Você começa a ver tecnologias diferentes, então você começa a se distanciar um pouco do dia a dia de muita gente no Brasil. Mas entrando na Red Hat é um mundo muito diferente, porque você tem uma empresa que tem décadas de experiência com engenharia de software. E isso é muito, muito diferente da experiência que eu tinha no Brasil. Então eu comecei com suporte, aprendendo tudo zero, aprendendo Java no nível de profundidade que eu desconhecia. O suporte da Red Hat é dividido em especialidade. Então, não existe a pessoa que sabe tudo. Todo mundo sabe um pouco de alguma coisa. Então, nós somos especialistas naquela área, não no produto inteiro. Por exemplo, se você tem o Red Hat Linux, tem a pessoa que é especialista no kernel, tem a pessoa que é especialista em sistema de arquivo ou em banco de dados, porque você consegue saber tudo, mas você não sabe tudo com profundidade. Você sabe configurar uma impressora, mas você não tem um detalhe, você não tem conhecimento detalhista de como que funciona o sistema de impressão.
E isso é importante, porque quando você vai lidar com os clientes, você está falando de um cliente que não tem 100 computadores, é um cliente que tem 200 mil computadores. Desses 200 mil, 10 estão com problema. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo, até para você saber perguntar. Saber perguntar num ambiente técnico como esse é uma arte. Porque você não quer gastar o tempo dos outros, mas você quer passar o máximo de informação possível. Então você aprende a falar o essencial. E você aprende o que é importante na conversa. Você não começa uma conversa do tipo, então eu estou com um cliente que tem 20 mil computadores. Essa informação não é importante. O importante é qual é o problema. Dos 20 mil computadores, eu tenho 10 com problema. Esses 10 têm esse problema. E tudo que eu já fiz é essa esfera. Então você tem que perguntar para a pessoa que conhece um pouco mais dentro da esfera qual pode ser o problema. A pessoa vai te dar umas sugestões e você corre com aquilo. Então eu tive que aprender muita coisa do zero, passava muitas horas em casa estudando e assistindo BBC. E a importância de assistir a BBC é para poder aprender a identificar os sotaques das pessoas com quem eu falava no dia a dia no escritório. Senão, minha vida ia ser infernal. Então tinha que fazer os dois. Então, depois de 3 anos, eu vi uma vaga no departamento de engenharia. Eu falei, acho que eu estou pronto para ser engenheiro de software. Me candidatei, passei. Mudei para departamento de engenharia. É completamente diferente. Os problemas são os mesmos. Você ainda tem que saber falar com as pessoas e saber perguntar. Mas em outro nível. Então eu entrei no departamento de sustentabilidade, que é consertar bug. Que parece ser a coisa mais chata do mundo, mas é uma das áreas mais importantes e que você mais aprende. Porque consertar bug é difícil. Não é bug fácil. E isso é uma coisa que muita gente não entende. Você herda um sistema que você nunca viu, ou você conhece partes dele, mas você não conhece como as partes funcionam. Então os bugs são de pessoas que escreveram o software há 2, 3, 4, 5, talvez até 10 anos atrás. Alguns na empresa, outros não. Quem está não lembra, é normal. E você tem que pegar a informação do cliente ou do time de qualidade e falar assim, tá, você senta, lê toda a descrição do bug e fala, beleza, como é que eu começo? Então isso foi um outro aprendizado para mim. Eu nunca trabalhei com isso. O que eu preciso saber? Eu preciso saber essas coisas. Beleza. Então eu passei, entrei, de novo comecei minha carreira do zero, né? Que agora eu saí de suporte e fui para desenvolvimento. Depois de 3 anos fazendo isso, fui promovido para sênior. E depois de 3 meses como sênior, abriu a oportunidade para gerente. A gente expandiu o time. Me ofereceram a vaga. Eu falei, por que não? Qualquer coisa eu posso. Na Red Hat é importante saber que você sempre pode voltar para onde você estava. Então, se eu sou gerente hoje, se um dia eu cansar, eu posso voltar a ser engenheiro de software sem demérito, o que é muito tranquilo. Me dá segurança de que se eu achar que eu não estou gostando, eu volto. Então, eu aceitei. Isso foi antes do Covid. Foi no ano do Covid, 2020. Contratei um time para trabalhar no escritório. 3 meses depois, teve todo mundo voltar para casa porque não tinha mais escritório. E virou todo mundo remoto do dia para a noite. Mas é recompensante. É muito bom. E como é que é gerenciar gente? Como é que é? Como é que é gerenciar gente? Ao invés de você lidar com os problemas técnicos, você continua lidando com problemas técnicos, né? A sua equipe É, continua lidando, mas você tem que gerenciar gente, eu sou um gerente que é de uma coisa engenharia, que, né? Então sim, eu mas ainda nem todo faço. mundo lida com gente, né? É, eu ainda faço code review, por exemplo. Porque se eu tenho que promover alguém, eu tenho que ter certeza que a pessoa tem a qualidade técnica para ser promovido. Então eu ainda sento, faço code review, faço mentoria no código.
Isso nunca acaba. Mas gerenciar a gente te ensina a ter empatia. Empatia. Assim, foi uma aula muito punk de empatia com Covid. Porque você vai lidar com gente que está doente, que a família está doente, que não pode trabalhar naquele dia, ou que tem o filho nascendo. Então, é muito diferente de lidar com o computador, porque as pessoas reclamam. O computador não reclama. O computador você desliga, fecha e vai embora. E o código continua lá e você espera outro dia. Gerenciar gente não é assim, né? Assim, se você quer ser um bom gerente, você não gerenciaria as pessoas dessa forma. Exatamente. Então, desde o começo, eu tento ser o gerente que eu sempre quis ter e nunca tive. Então, é isso que eu levo comigo. E é diferente. É muito diferente você lidar com pessoas que são de culturas diferentes. São pessoas, por exemplo, eu trabalho com gregos. O grego é muito parecido com o brasileiro. Então, e ao mesmo tempo é diferente. Assim, é parecido porque é muito afável, gosta de conversar, mas você tem que saber ser objetivo sem ofender. E eu trabalho com indianos, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Como é que eu sou assertivo sem ofender o indiano? Eu trabalho com chineses. O chinês, por exemplo, já não é afável. Então eu posso ser direto e que eu sei que eu não Sem vou ser ofender. interpretado como rude. Aham. E aí eu tenho meu gerente que é holandês, que é parecido com o chinês. Então você fala e, e é uma pessoa que nunca vai te dar um feedback. A não ser que a coisa esteja ruim. Se estiver ruim, você recebe feedback. Se estiver bom, não tem feedback. E como dar feedback para as pessoas de diferentes culturas. E aí, como você balancear isso tudo é muito interessante. Você lê, você vai ler blog, vai ler livros sobre culturas. E você vai começar a entender que, por exemplo, num grupo o chinês não abre a boca, um indiano nunca contraria ninguém. E aí você, como é que você faz a pessoa que nunca contraria ninguém te contrariar? Demora. Você entender como É. funciona. É uma arte, né? É uma arte. É uma arte. É uma Eu arte. acho que quando você trabalha Isso, com times de culturas homogêneas é mais fácil. Mas ao mesmo tempo é menos interessante. Por exemplo, se você lida com. Se você é brasileiro e gerencia um grupo de brasileiros, você vai gerenciar como brasileiro pessoas brasileiras. Mas assim que você tem que gerenciar uma pessoa que não é brasileira, tudo muda. E se você tentar gerenciar todo mundo como brasileiro, você vai ser você acaba sendo um péssimo gerente, porque com certeza. não vai funcionar. O Ingo, olhando para trás aqui e você já tem uma experiência vasta em tanta coisa, né? A gente conversou aqui sobre um monte de coisa. Tem alguma área de tecnologia com a qual você não lida hoje, que você gostaria, quem sabe, trabalhar algum dia? Tem Kubernetes. Eu não trabalho com Kubernetes. Eu sei o que é, mas não tenho experiência. Tenho curiosidade de entender qual é o apelo, porque como um ex-administrador de sistemas, o container do apelo é muito vago para mim. Eu nunca sentei um dia e falei assim, vou fazer um sistema baseado em container. Porque você fazer alguma coisa para você mesmo, às vezes é muito diferente da realidade. E a realidade te ensina muito. A realidade te bate, te joga no chão, e você tem que aprender a levantar e fazer a coisa funcionar. Com certeza. Tipo aprender inglês. Você pode aprender inglês pro resto da vida. Você pode passar 20 anos aprendendo inglês sem abrir a boca. O dia que você abre a boca, encontra alguém para conversar, você vai lembrar que você não sabe nada de inglês, porque você nunca aprendeu a conversar com alguém.
você nunca aprendeu os coloquialismos da linguagem ou da cultura da pessoa. O britânico não pergunta como você está porque quer saber. Pergunta por educação. O americano pergunta porque quer saber. Pergunta é mesmo. Resposta não. Então, tecnologia é a mesma coisa. Eu tenho curiosidade de entender melhor Kubernetes. É uma coisa muito complexa. Eu querer entender Kubernetes não é escrever um arquivo em YAML e fazer o deploy. É sentar e falar assim, o que é um cluster Kubernetes? Eu entender as partes. Porque se eu não entender a parte, eu me sinto uma pessoa muito ignorante. Porque é tipo você falar assim, eu uso AWS. Mas a AWS é um sistema, é uma gama tão grande de serviços que você usar um ou dois não quer dizer muita coisa. Você aprender como todas as partes se encaixam, como você pode usar todos os serviços a seu proveito, é o que é interessante para mim. Então, o que eu não trabalho hoje? Eu não trabalho com Kubernetes, eu não trabalho com nenhum provedor de nuvem. Sei que todos existem, já loguei em todos, tenho uma noção vaga de quais serviços eles usam, mas é só isso. Eu acho que esses são os dois maiores. Em termos de linguagem, eu aprendi um pouco de Go, contribuí para um projeto que eu gosto chamado Rclone, por curiosidade, só para entender como funciona, gostei. Eu tenho que parar um dia para aprender Rust, pelo menos o básico, porque todo mundo fala. Eu não sei eu não sei qual é o atrativo ainda, Certo. mas esse é o assim por alto. Eu vou te mandar um link offline sobre Você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar do Kelsey Hightower, ele é bastante Já. grande no Google, né? E ele escreveu um livro, um documento que chama Kubernetes The Hard Way. Então, É, você vai lá no básico das coisas, você configura os compute resources, você configura certificado e o etcd. Então, é aquilo que você falou, ele vai mostrando toda a coisa por baixo, não é você criar o YAML, criar o deployment, criar os services e fazer o deploy, né? Você vai efetivamente criar a porcaria toda, entendeu? Para você é. ver como é que aquilo, valorizar como é que aquilo funciona e como é que simplifica a vida das pessoas no geral. Né? Vou te mandar o link, você dá uma olhada e Valeu. ver se te interessa para você se divertir nas horas vagas. É E sempre bom. olhando, e olhando um pouco para trás, tem alguma coisa no passado que você acharia que você teria mudado ou teria feito de forma diferente se tivesse oportunidade? Acho que eu teria terminado a faculdade, insistido em terminar a faculdade. Eu tive que parar porque eu comecei a trabalhar de 9 às 6 e ir para a faculdade de 7 até às 10. Na verdade, 7 até às 11. Foi difícil. E aula sábado. E eu estava numa época que eu queria mais ir para festa do que estudar. E aí eu trabalhava, eu tinha dinheiro, eu podia ir para mais festa. Falei, porra, para que eu vou ficar estudando na faculdade? Já tenho emprego, tenho festa, tenho dinheiro, não preciso mais nada. Mas a faculdade teria me dado uma base, teria feito certas coisas na minha vida serem mais fáceis. Então, as horas que eu gastei aprendendo sozinho, sentado em casa com um livro, eu teria aprendido mais rápido e melhor tendo um professor para me ensinar e poder perguntar. Na época eu não via nada disso, eu fui muito ingênuo. Por exemplo, a faculdade tinha aula de administração. Para quê? Anos depois eu fui trabalhar com pré-venda e pós-venda de equipamento. A administração fez falta. Saber fazer um fluxograma fez falta. Saber entender como fazer o orçamento de um projeto fez falta. Isso tudo eu tive na faculdade. Simplesmente não tava no momento certo. Eu acho que eu não tive maturidade da faculdade. Justamente por isso eu estava muito preocupado em trabalhar, porque eu tinha uma prima que tinha se formado em economia e ela foi trabalhar em loja de shopping. Ela não conseguia emprego na área de economia e isso me deu uma neura muito grande. Falei, porra, vou fazer faculdade, não vou arrumar emprego, isso vai ficar ruim para mim.
E eu arrumei emprego primeiro, ou junto. Eu falei, já tenho emprego, para que eu preciso da faculdade? Então eu acho que esse foi o maior ponto. Se eu tivesse feito faculdade, eu teria economizado muitas horas de bateção de cabeça, de não ter com quem perguntar, fazer as coisas erradas, aprender anos depois como fazer certo. Eu acho que esse é o grande, da minha carreira profissional, esse é o grande calcanhar de Aquiles. Eu não precisava ter sofrido, sofrer é modo de dizer, mas eu não precisava ter gasto tantas horas de noite se eu tivesse feito faculdade. Se eu tivesse terminado Perfeito, e pegado o canudo e ido embora. perfeito. E entendo perfeitamente. E já é de uma certa forma, recomendo. Já é uma resposta para a próxima pergunta que eu vou fazer aqui, que eu ia perguntar para você se você tem recomendações para quem está começando, quem está pensando em entrar na carreira de tecnologia, programação, essas coisas que tem alguma coisa, além de você mencionar o que você acabou de falar sobre a faculdade, que você gostaria de recomendar para essas pessoas? Tenho. Aprende inglês. Tem muito recurso em português. Eu concordo. Hoje em dia, recurso em português é o que mais tem. Mas ainda assim tem muito recurso em inglês. E tem recurso em inglês que muita gente não conhece, porque muita gente não trabalha com essas partes. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com Java e você vai querer entender mais da plataforma, o conteúdo em português é pouco. Então, se você quiser, por exemplo, aprender como é que a JVM funciona, como você quiser aprender como garbage collectors funcionam, o conteúdo em português é muito pouco e em inglês é muito variado e muito extenso. Então, eu acho que faculdade de inglês, na minha opinião, conta muito. Você não precisa falar. É muito interessante, né? Eu já vi em grupos onde é que tem muito brasileiro trabalhando para. Querendo trabalhar para fora, querendo emigrar. Falam assim, que meu inglês não é perfeito. Em inglês ninguém é perfeito, nem do próprio inglês, nem do próprio americano. O brasileiro é o único povo que eu conheço que critica o próprio brasileiro por não ter um inglês perfeito. E eu acho isso a coisa mais esquisita do mundo. Assim que você sai do Brasil, você vai se deparar. Ou assim que você começa a trabalhar com gente do exterior, você vai ver que ninguém fala inglês perfeito. O pessoal do leste europeu, por exemplo, não tem a melhor gramática, tem um sotaque, dependendo do país, muito carregado, mas todo mundo trabalha. A gente tem um escritório com mais de 1.000 pessoas, todos tchecos, alguns indianos, alguns brasileiros, e todo mundo trabalha para empresas, para departamentos do mundo inteiro, não é um problema. Você vai lidar com americanos, por exemplo, que têm um inglês muito ruim, gramaticalmente falando. E isso é importante, porque quando você começa a estudar uma língua, você quer escrever direito. E é bem possível que você tenha americanos falando que você escreve inglês melhor do que eles. Porque eles mesmos se preocupam. Assim como a gente escreve português. Se você passa muito tempo fora do Brasil, você começa a escrever um português muito ruim. Porque você não pratica. Mas todo mundo te entende. E o inglês é a mesma coisa. Não precisa ser perfeito, você precisa se comunicar. O seu sotaque. Vem para o Reino Unido, pega um carro, sai de Londres, vai até a Escócia, faz 5 paradas, e nos 5 paradas que você faz, pode ser restaurante, pede pelo cardápio e paga uma conta. Eu tenho certeza que das 5 pessoas que vão te dar conta, as 5 falam com um idioma com um sotaque diferente. E são todos nativos. Não é importante. Sotaque não é importante. É, O sotaque, todo mundo importante tem é, algum tipo de sotaque. o importante é comunicar. O importante é você Exato. saber, por exemplo, pedir um hambúrguer. Não importa se você fala give me one or I want one. O importante é, É. a pessoa sabe do outro lado que você quer um hambúrguer. Uhum. Isso é essencial. E É. aprender inglês correto é ótimo se você tiver o recurso. Se você não tiver, aprender o inglês funcional é o mais importante.
Eu acho que também se arriscar, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu noto nas pessoas, principalmente nos mais jovens, elas querem esperar ou aguardar que todas as variáveis sejam no seu máximo, né? Todas as estrelas estejam alinhadas antes de elas se arriscarem na vida. E elas querem É, saber exatamente, quando tomar a decisão A, eu tenho certeza que eu vou ser bem sucedido. Infelizmente, na vida, você não tem essa certeza de absolutamente nada. Você olha aqui nesse papo sensacional que a gente está tendo aqui, quantas coisas que você tentou, quantas conversas que você experimentou, você conversou com os caras da República Tcheca, você estava viajando nos Estados Unidos, o cara te ligou de madrugada e as coisas vão acontecendo na vida e você vai abraçando aquelas oportunidades, você vai aperfeiçoando as coisas que aparecem para você. Acho que é bastante importante também pensar nisso, né? eu acho que isso é muito cultural. Mas o que eu digo é, você, você já não tem a oportunidade, você já não tem, porque você não está tentando. Arrisca. Qual é o pior que vai acontecer? É alguém te falar assim, não, não te quero, não te respondeu um currículo? Se você não O não mandar, você já tem, aí né? mesmo. Se você não mandar o currículo, aí mesmo que ninguém vai responder. Ah, que eu não tenho 5 anos de experiência. Eu também não. Ah, que eu não sei a resposta. Frase clássica que eu uso em toda entrevista. Até hoje. Não sei. Me dá uma semana com um computador com internet que eu acho a resposta para você. Que é verdade. Exato. Eu vou sentar aqui, vou pegar uma pessoa com 30 anos de experiência e falar assim: escreve para mim um loop embaixo. É, eu tenho 80% de certeza que 20% das pessoas vão consultar no Google como escreve, porque ninguém lembra. Com certeza. É E muda de normal. linguagem para linguagem, tem for loop, tem o for each, tem um monte de coisa diferente que você pode usar também, né? Pois é. Eu concordo que fazer prova técnica em certas empresas é muito difícil. Algumas empresas requerem que você praticamente faça um vestibular de novo. E aí não tem jeito, você tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar da melhor forma. Sim, Mas você só consegue aquela oportunidade se você mandar o currículo. exato. Se você não mandar o currículo, você nem vai ser chamado para entrevista. Então, qual é o pior que vai acontecer? Nada. Sim. Não, não tem o que acontecer, porque esse já é o pior. A pior situação é nada. E você tem dica de livro, música, jogos, filme, alguma coisa que te interesse, ou qualquer outra coisa que te interesse, que você gostaria de Nossa, compartilhar aqui com nossa audiência? livro ou eu não sei como é que é em português. O problema dos três Fala, corpos, talvez. fala em inglês mesmo e The Three Body Problem, que agora é um serial Netflix, mas o livro é muito bom. certo. Nexus é um livro que um cara da Microsoft escreveu. É como se fosse Neuromancer, mas mais moderno. Certo. Ah, jogos. Pô, não tenho jogado nada ultimamente. Mas eu sempre vou recomendar a trilogia Mass Effect, que é muito boa. Os dois Zeldas do Nintendo Switch, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Recomendo fortemente também o Horizon Zero Dawn, que é muito bom. Filmes. Filmes eu não gosto de recomendar não, porque é muito difícil você recomendar filme para pessoas que você não não conhece. A probabilidade de ter alguém reclamando depois é muito grande, porque cada Tá livro tranquilo. filme é que nem música. Se você gosta de alguma coisa muito particular, qualquer outra coisa é ruim. É, principalmente quando você é mais novo. Você depois você me manda essas sugestões Manda no sim. Telegram. Você me manda por um link para sugestões, eu adiciono na nota do vídeo também do podcast. Que eu vou publicar no YouTube, vou publicar no Spotify também, que distribui para tudo que é podcast Boa. aqui, de plataforma. Vai ter uma abrangência bem legal aqui. Você quer divulgar alguma informação para contato, alguma rede social, alguma coisa que você queira mencionar também? Não, me cata lá nos programadores, no Telegram, Perfeito, e de lá a gente conversa. Acho que é perfeito. a melhor forma. E tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você acha que eu deveria ter feito? Não, eu acho que você cobriu uns tópicos bastante interessantes. Tem tempo que eu não converso Perfeito. sobre o começo da minha carreira. É.
É bom, né, cara? Você traz memórias de volta, tem tanta coisa bacana que você compartilhou aqui, tanta coisa que eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas. Eu E a espero gente que até sim. aqui uma hora e 24 conversando aqui. Eu queria novamente te agradecer, para vocês já são quase 8 horas da noite, num Já. domingo, tá? Você tirou um tempo aqui para conversar comigo. Eu agradeço enormemente você compartilhar toda essa tua experiência aqui Não, de de maneira nenhuma. profissional e de vida. E é um prazer enorme te conhecer aqui. E a Igualmente. gente conversa um tempão, mas nunca conversou assim Não, ao isso é vivo e a verdade. cores, né? E um prazer enorme. E Eu espero que a espero que gente ajude faça isso alguém. novamente. Com Ah, com certeza, cara. certeza, não tenho a menor dúvida. Uma boa noite para você. Fica um pouquinho comigo aqui que eu vou parar de gravar. A gente conversa mais 2 Claro. minutos. Tenha mais um E bom a gente. dia. Muito obrigado novamente. Um abraço. Um abraço.